A Anitta reclamou muito de dor. O que dói? É a cirurgia ou é o pós-operatório? Na verdade, assim, pelo que eu acompanhei da cirurgia dela, ela acompanhou o pai que estava em algum tratamento oncológico, pelo que eu vi, e conversando com a médica, que era amiga dela, a doutora Ludmila, falou que ela tinha fortes cólicas, fortes dores, principalmente no período menstrual, e a doutora Ludmila resolveu investigar. Até então a Anitta não tinha feito uma ressonância de pelve, pelo que ela falou na entrevista. Então foi feita essa ressonância e visualizaram focos de endometriose na cavidade abdominal. Então ela fez a cirurgia, de preferência essa cirurgia deve ser feita por vídeo, é uma videolaparoscopia que vai fazer, a gente entra com uma câmera na cavidade abdominal e retira esses focos pontualmente, bem na localização que ele está, para não tirar excesso de tecido. Existem alguns outros exames também para a gente diagnosticar. A laparoscopia pode ser tanto para a gente visualizar a cavidade, tirar uma amostra daquele tecido e confirmar que é uma endometriose, como o tratamento também, fazer a cirurgia e tirar todos os focos, que foi o que ela fez. É uma cirurgia minimamente invasiva, ela causa pouca dor, tanto no pós-operatório como durante o procedimento ali imediato, pós-imediato. Mas eu acredito que a dor que ela sinta é porque ela já devia ter algumas aderências. Essa endometriose, ela causa aderência dos tecidos, ela gruda os tecidos um no outro. Então isso causa dor, porque os órgãos vão, digamos assim, se puxando, repuxando. Então causa dor abdominal. Mas ele é no pós-operatório, mas não dura muito tempo, então não é? Não, a recuperação pós de qualquer cirurgia. Sendo uma cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, é mais tranquilo. É melhor do que uma cirurgia aberta, inclusive é o ideal que seja feito, porque por essa cirurgia por vídeo a gente consegue visualizar todos os focos, o que às vezes com a cirurgia aberta não é tão claro. A gente está falando de quantos dias de recuperação? De 7 a 15 dias, pelo menos, de recuperação. Claro que tudo deve ser individualizado, porque às vezes tem paciente que tira vários focos de endometriose. Tem uma endometriose que acomete a pelve inteira, que a gente chama de pelve congelada. Tá tudo aderido, tem vários focos. E tem paciente que tem focos bem pequenos e bem pontuais, mas que causam uma repercussão muito importante. Em média, dura quanto tempo o procedimento cirúrgico? Vai depender do tanto de focos que ela tem, e da extensão e da localização das lesões, mas é um procedimento de 1 hora, 2 horas, se não for tão complicado, digamos assim. O pré-operatório é complicado? Tem que ter muito cuidado, um preparo mais rigoroso ali ou não? Não, o pré-operatório, geralmente a gente pede os exames de rotina para qualquer paciente que vai se submeter a uma cirurgia, uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação prévia com o anestesista, ver se tem algum risco para aquela paciente. Exames de imagem, raio-x e os exames específicos daquela área. Então, às vezes uma ressonância, um ultrassom com preparo intestinal para a gente poder já de antemão fazer a programação cirúrgica, saber onde estão aqueles focos para a gente já procurar direcionado. Sim. Ela tem um foco no intestino, ela tem um foco na bexiga, ela tem um foco no ovário. Então, tudo isso a gente já vai mais direcionado. Doutor, só voltando a um ponto, que é em relação à possibilidade de engravidar pós-endometriose, porque um dos pontos que eu vi que algumas pessoas até levantaram nas redes sociais, muitos fãs, as pessoas gostam muito da cantora Anitta, ela é um sucesso, né? Elas querem, será que a Anitta não vai poder mais engravidar? E eu sei que outras mulheres se questionam sobre isso. Você disse que depende, cada caso é um caso. Basicamente, como não mexe na estrutura do endométrio, ali então, depois de tudo resolvido, pós-tratamento, a mulher volta a um estado de normalidade. Isso. É isso? Porque, na verdade, a questão da fertilidade não depende só, digamos assim, da estrutura do útero. Existem outros fatores, tanto feminino quanto masculinos, né? Por exemplo, a reserva ovariana daquela mulher deve ser investigada. Porque o que acontece? Muitas vezes, como eu falei, a mulher começa a ter os sintomas da endometriose com 20, 30 anos. Mas hoje em dia a mulher não quer engravidar com 20 anos. Ela quer engravidar com 35, após os 35, que a gente chama de idade materna avançada. Então ela posterga um pouco mais a gestação. E o que isso implica? Quando a gente adia a gestação, a mulher tem que estar ciente
que a dificuldade de engravidar vai ser maior, porque a reserva ovariana dela vai ser menor. O que é reserva ovariana? A mulher já nasce com todos os folículos que ela vai ovular e liberar durante toda a vida. Diferente do homem que está sempre produzindo ali o espermatozoide. Então a mulher já nasce com aquele ovário, com todos os folículos que ela vai desenvolver durante o período da ovulação, vai liberar. Então, se essa mulher já está com a idade mais avançada, ela tem menos óvulos, digamos assim. Então, naturalmente, ela já tem uma chance menor. Sem contar os fatores genéticos, sem contar os fatores masculinos, além dos fatores anatômicos. Às vezes ela tem uma obstrução da tuba uterina, às vezes ela tem uma malformação no útero, o útero é dividido no meio, o útero tem algum bloqueio na vagina também, ela pode ter. Então, tudo isso a gente tem que investigar, porque tudo isso acarreta na dificuldade para engravidar. Após a cirurgia, a tendência é que sejam retirados esses fatores anatômicos que estavam comprometendo, como, por exemplo, se a endometriose acometeu o ovário ou a trompa, é feito a cirurgia de modo a viabilizar a perviedade da tuba ou mesmo preservar uma das tubas. Então, tudo tem que ser analisado. Não é quem tem endometriose não vai mais engravidar, não significa isso. Mas é importante frisar que às vezes o nome já estigmatiza a mulher e já pensa que não vai engravidar. Sim. Ou então pensa que tem alguma associação com o câncer, ou que a endometriose predispõe a algum tipo de câncer, ou que ela esteja vinculada a algum outro tipo de câncer. O que a gente tem na literatura é que a endometriose não causa nenhum tipo de câncer. O que acontece, o que alguns estudos mostraram, é que ela pode sim aumentar alguns tipos, a chance de ter algum tipo de câncer no ovário. Mas quando eu falo aumentar, a gente tem que explicar que os principais cânceres ao qual ela está associada são o carcinoma de células claras e o adenocarcinoma endometrióide, que acometem o ovário. Só o que acontece? Esses tumores, esses cânceres, já são por natureza raros. Acometem uma mulher a cada 100 mil. Então, quando a gente fala que a endometriose pode aumentar, por exemplo, 40% a chance da mulher ter esse câncer, passa de uma mulher a cada 100 mil para 1,4 a cada 100 mil. Continua sendo raro. Então, a gente não pode considerar só o risco relativo, porque quando a gente fala que aumenta 40%, eu estou dizendo que o risco relativo aumentou em 40%. Só que a gente tem que considerar o risco absoluto. Sim. Passa de 1 para 1,4 a cada 100 mil. Então, continua sendo raro. Então, assim, informação importante. Análise aí faz toda a diferença. Isso. Então, a gente tem que destacar isso, que a endometriose não tem relação com câncer. Aquele foco de endometriose não vira câncer e ela não predispõe a algum tipo de câncer em outra estrutura. Perfeito. Muito bom. Muito boa explicação. Agora, um outro ponto em relação... O doutor também é obstetra, né? Isso. Então, acho que facilita também ter um entendimento para explicar para a gente sobre a minha próxima dúvida, que é em relação ao parto natural. Uma mulher que teve a endometriose, ela tem algum tipo de limitação para... ela vai ter que optar por fazer um parto cesáreo ou não? Ela pode ter todo o trâmite normal para ter um parto normal, um parto natural? A endometriose, ela não indica a via de parto. Então, não é porque a mulher tem endometriose que ela precisa ter parto normal ou cesariana. A via de parto, a gente fala que é obstétrica. Ela vai ser definida se tiver alguma indicação para que seja cesariana, por exemplo. Na verdade, a cesariana ela pode predispor à formação de focos de endometriose. Por quê? O que acontece na cesariana? A gente vai abrir a barriga camada por camada até chegar no útero. Então, a gente vai cortar o útero para tirar o bebê, tirar a placenta e tudo mais. E depois nós vamos suturar. A gente vai fechar camada por camada. Nisso de fechar cada camada, eu posso levar focos de endometriose, de endométrio, para fora do útero. Posso levar ali na ponta da agulha, na extensão do fio que eu vou suturar. Então, posso levar, porque na verdade são focos, às vezes não visíveis a olho nu. Tá. São microscópicos. Então, na cirurgia a gente não vai conseguir ver. E voltando à questão da cirurgia que você falou, às vezes não quer dizer que por fazer a cirurgia a gente consiga retirar todos os focos. A gente consegue tirar todos os focos visíveis, porque como eu expliquei agora, às vezes tem focos que são microscópicos, porque a endometriose, ela
é a célula do endométrio, o estroma do endométrio, aquele tecido fora do útero. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar, mesmo por uma cirurgia por vídeo e tudo mais. Então, apesar da mulher fazer a cirurgia, tirar os focos de endometriose, ela pode voltar a ter novos focos. É isso que eu ia tirar a dúvida. Então, talvez não seja nem porque aquele que foi tratado voltou. Não, podem ser outros focos que talvez naquela primeira cirurgia não estavam visíveis. Ou então foram surgindo ao longo do tempo, com a menstruação retrógrada, com a disseminação linfática, fatores hormonais, fatores do ambiente e tudo mais. Então, de alguma maneira, após o processo cirúrgico e após o tratamento, a mulher continua tendo a necessidade de ter um acompanhamento posterior, porque não quer dizer que aquilo está resolvido para o resto da vida. Né? Exatamente, porque com o tratamento tanto hormonal, o bloqueio hormonal, como o tratamento cirúrgico, a mulher está tentando controlar aqueles focos. Porém, como eu expliquei, tanto os focos podem ressurgir, como também tem um fator inflamatório. Se essa mulher fez a cirurgia, digamos, a Anitta fez a cirurgia, pronto, agora eu vou ter uma vida desregrada, eu vou comer o que eu quero, muito enlatado, muitos alimentos com condimentos, com conservantes, ela vai ter aquele fator inflamatório, que são os 20% que vão causar as cólicas, os sintomas, a dor na relação sexual. Mas a Anitta, a gente sabe que tem uma alimentação super regrada, tá sempre em forma aí nos shows, ela não tem como sair muito dessa regra, porque ela dança muito, ela tem uma vida muito agitada, né? E de alguma maneira, a importância dela compartilhar essa informação, na minha opinião, nas redes sociais, é também de um alerta de uma questão de saúde, né? Então, serve também para alertar outras mulheres que às vezes podem evitar, às vezes passam anos ali sentindo dores, não fazem acompanhamento com o ginecologista ou não criam essa frequência, e até para mães que às vezes não dão esse direcionamento para as filhas. Sim. Porque a gente sabe que para a mulher, né, estamos falando aqui, a gente não tem nem lugar de fala nesse lugar, nessa posição, mas a gente sabe que para a menina que está iniciando ali a adolescência ou a vida adulta, às vezes chegar para a mãe e compartilhar uma informação sobre a menstruação, sobre uma cólica, gera um certo constrangimento, né? Não é tão simples. E aí, de alguma maneira, uma pessoa pública como a Anitta, que tem tamanha visibilidade, ela traz luz sobre um ponto que é importante, que é o acompanhamento, porque isso independe da idade, né, doutor? Exatamente. Eu fico muito feliz quando pessoas que estão na mídia e que têm um poder de alcance muito grande usam essa voz para falar de casos de saúde, de saúde pública, né? Então, ela falar o relato dela, da doença dela, que ela poderia ter deixado totalmente particular, sem isso chegar à mídia, isso leva a informação a todas as mulheres que estão ali, às vezes, assistindo a televisão, estão acompanhando na internet, ouvindo na rádio. Então, assim, é uma doença que é muito comum, como eu falei, 1 a cada 10 mulheres pode ter endometriose, vai ter endometriose, então acomete 10% das mulheres. Só que é uma doença que nem todas as mulheres sabem que existe. Então, assim, como a mulher vai se queixar de uma dor que ela talvez acha que é normal, se ela não sabe que pode ter uma doença associada por trás disso. Então, é importante a gente levar essa informação para a mulher saber que existe. A gente só vai procurar alguma coisa que a gente desconfia, a gente sabe que existe. Então, a Anitta falar disso abertamente, de uma cirurgia que ela fez, dos sintomas que ela tinha, da rotina dela que era comprometida, ela conta que ela tinha muitas dores durante o show, durante o trabalho dela, que às vezes ela tinha que se encher de analgésico, anti-inflamatório para tentar controlar os sintomas e poder trabalhar. Então isso é muito importante, porque você aí de casa que está assistindo, se você tiver uma dor muito forte, você deve procurar o especialista, o seu ginecologista, para quem sabe investigar uma doença. Não necessariamente toda cólica na menstruação, toda dor importante na relação sexual, toda dor ao evacuar ou a urinar é endometriose, toda dificuldade para engravidar é endometriose. Mas essa luzinha deve ser acendida. Será que é? Será que pode ser? Então é importante que você saiba que a endometriose existe.